Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Represente no plano cartesiano os pontos A, 5 e 0, B, 3 e 0, C, 0 e 3, D, 2 e 2, F, menos 2 e menos 1, e determine o quadrante em que cada um se encontra. Então, localização de pontos no plano cartesiano, né, é aí um tema bastante elementar dentro da geometria analítica, dentro das funções, enfim. Então, olha só, localização de pontos. Eu vou aqui estabelecer os dois eixos coordenados que juntos, né, eles de certa maneira formam, né, ou de certa maneira eles regem o plano cartesiano. E aí eu tenho aqui o eixo horizontal x, o eixo vertical y. Eu tenho que localizar os pontos. Olha só, sempre um ponto formado por duas coordenadas, a primeira coordenada é a coordenada x e a segunda coordenada é a coordenada y. Essa coordenada x também recebe o nome de abscissa. Então, a abscissa é sempre o valor do x, ou o primeiro valor lá da orientação do ponto. E o y é a coordenada que recebe o nome de ordenada. E aí, as duas juntas formam as coordenadas cartesianas. Ok? Bom, então o que eu vou fazer? Para marcar os x, olha só, eu olho todos os primeiros aqui, ó, 5, 3, 0, 2, menos 2. Então, na hora de marcar, eu vou cuidar aqui, né, para marcar o x máximo 5. 1, 2, 3, 4, 5, acho que vai dar aqui de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, vou marcar os x. E também tem o menos 2. Então, aqui 1 e aqui 2. Então, marcando, ó, 5. Outro x do ponto B, 3. 1, 2, 3. O x igual a 0, origem, né? Aqui também, ó, a interseção dos eixos também é chamada de origem, é o ponto 0 e 0. O ponto D é 2 e 2, então aqui eu tenho o x igual a 2. E o ponto F tem x igual a menos 2. Menos 2. Aí, então eu marquei todos os x que foram utilizados. Vou para os y. Y igual a 0, está aqui a origem. Y igual a 0, está aqui na origem. Y igual aqui, ó, igual a 3. Então, 1, 2, 3. Aqui y igual a 3. Y igual a 2, está aqui. E y igual aqui, ó, o último deles, menos 1. Então aqui embaixo, ó, menos 1. E agora eu vou à marcação dos pontos. Olha só, o ponto 5 e 0, 3 e 0 e 0 e 3 eu vou deixar para marcar depois. Eu vou iniciar pelo ponto D, 2 e 2. Então significa que o x é 2 e o y é 2. Então, x é 2 e o y é 2, onde eles se encontram na interseção das ortogonais, eu tenho aí o ponto. Então, este aqui é o ponto D. Agora, eu tenho aí o ponto F, menos 2 e menos 1. Então, nota que menos 2 é x. Então, é esse aqui, ó. E o menos 1 é y, aqui, ó. Então, onde as ortogonais se encontram. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vou tirar isso. Então, será do menos 2 com menos 1. Se fosse o contrário e fosse menos 1 e menos 2, aí seria aqui, ó. Menos 1 e menos 2. Aí seria por aqui. Tá? Ok. Então, este é o ponto F. Tranquilo. Agora vamos para as marcações dos demais pontos. Nota que o ponto A é 5 e 0. Então, olha só, 5 e 0. Então, significa que esse ponto tem um x igual a 5 e o y igual a 0. Quando que o y é igual a 0? O y é igual a 0 sobre o x. Sempre que o y é 0, eu estou em cima do x. Por quê? Porque pensa, ó, aqui, deixa eu colocar uma cor. Olha só,
Aqui, por exemplo, o x, o y vale 5, o y vale 4, o y vale 3, o y vale 2, o y vale 1 e sobre o x, o y vale 0. Então, em cima do x, o y vale 0. Então, se vai marcar um ponto cujo y é 0, como aqui no ponto B e como aqui no ponto A, significa que esse ponto ficará sobre o eixo x, ok? Então, se o y é 0, tu marca em cima do eixo x. Aonde? O ponto A no 5. Então, o ponto A está aqui, ó, no 5 do x. E o ponto B? O ponto B é 13, 0. Da mesma forma, se o y é 0, o ponto B fica sobre o x, aonde? No 3 do x. Aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto B. E o ponto C? O ponto C é 0 e 3. Então, agora, o x é que é 0. Então, olha só. É 0 e 3. Então, o x é que é 0. Então, significa que esse ponto ficará sobre o eixo y. Por quê? Naquele mesmo raciocínio, ó. Se esse x vale 5, esse x vale 4, esse x vale 3, esse x vale 2, esse x vale 1, esse x que estiver aqui, ó, valerá 0. Então, sobre o eixo y, o x é igual a 0. Então, se eu quero 0 e 3, vou marcar o 3 em cima do y, aonde? No 3. Então, esse aqui, ó, 3 do y, é o ponto C. Ok? E aí ele pediu para que eu determinasse o quadrante em que cada um se encontra. Então, vamos pensar assim, ó, o ponto A está sobre o x, então ele não é nem do primeiro, nem do segundo quadrante, nem do terceiro, nem do quarto. Lembrando dos quadrantes, né? Aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante, esse é o quarto quadrante. Então, quadrante ou quadrantes são as fatias em que o plano ele é dividido a partir dos eixos coordenados. Então, aqui no primeiro quadrante eu tenho o ponto D. Então, vamos colocar assim, ó, no primeiro quadrante eu tenho quem? Eu tenho o ponto D. No segundo quadrante eu não tenho nenhum ponto. No terceiro quadrante eu tenho o ponto F. No quarto quadrante também não tem nenhum ponto, né? E o ponto A, B, C, eles estão sobre os eixos, então eles não pertencem a nenhum dos quadrantes, ok? Então isso aí sobre posicionamento de pontos no plano cartesiano e os respectivos quadrantes. Ok, aqui só faltou uma coisa, né, que eu falei, mas acabei não escrevendo tudo. Aqui é ordenada. Ok, fechou. Indo para a próxima lâmina. Também na mesma levada, né, determinar coordenadas. No outro exercício nós tínhamos as coordenadas e assinalávamos no plano cartesiano. Agora nesse aqui eu tenho de certa maneira os pontos no plano e aí quero verificar quem são as coordenadas. Bom, então diz assim, o raio da circunferência é 2 unidades. Quais são as coordenadas dos pontos M, N, S e V? Aí acompanha, ó, se o raio é igual a 2 unidades, significa que esse segmento aqui, ó, ficou meio pequeno o desenho, né? Isso aqui mede 2, isso aqui mede 2, isso aqui mede 2, enfim, raio igual a 2. Então vamos começar pelo ponto M. Olha só, o que acontece no ponto M? O ponto M está sobre o eixo X. Se está sobre o eixo X, eu já sei que o Y dele é 0, conforme nós vimos na outra lâmina. E quem é o seu X? Bom, se o raio é 2, então essa distância é 2, x igual a 2. O próximo é o ponto N. O ponto N está lá em cima. Então, nota que o ponto N ele está sobre o Y. Bom, se está sobre o eixo Y, agora quem é 0 é o x. Todos os pontos sobre o eixo Y têm x igual a 0. E quem é o seu Y? Bom, como está acima lá, ó, e esse raio aqui é 2, então aquele ponto lá, aquele Y lá, vale 2 também. Aí eu tenho agora o ponto S. Onde está o ponto S? O ponto S está aqui atrás, ó, que também está sobre o eixo X. Se está sobre o eixo X, eu sei que o seu Y é 0.
E esse x quem é? Bom, aí pensa, né? Como o raio aqui é 2, então esse ponto S está posicionado no menos 2 do eixo x. E o último ponto é o ponto V, que está sobre o eixo y. Então, se está sobre o eixo y, o x é 0. E qual é o seu y? Bom, ele está o ponto V, sabendo-se que o raio aqui mede 2, esse ponto V está posicionado sobre o elemento menos 2 do y. Então, o y, a ordenada é menos 2. Ok? Tranquilinho. E aí a gente vai para outra lâmina, a última lâmina desse vídeo, que diz o seguinte: considere o ponto P formado pelas coordenadas x do P e y do P, onde x do P vezes y do P é maior que 0. Em quais quadrantes poderíamos encontrar o valor do P? Então ele quer saber quais são os quadrantes. Olha só. Aqui é o x, aqui é o y. Eu tenho um ponto P formado por x desse ponto P e y desse ponto P. Ok. Ele está me dizendo que o x do ponto vezes o y desse ponto está dando uma coisa maior que 0, ou seja, está dando um valor positivo. Quando é que eu multiplico dois fatores e eles resultam em algo positivo? Quando eles têm sinais diferentes. Então, eles devem ter mais vezes mais ou menos vezes menos. Então, eu olho os quadrantes onde eu tenho isso. No primeiro quadrante, o que acontece? Ó, o x aqui, marcam lá para cima, os x são positivos. E os y também, olha só, os y são relativos à parte de cima. Então, os y também são positivos. Então, no primeiro quadrante, eu tenho essa situação. Eu tenho mais vezes mais. Então, x vezes y resultando um valor positivo, eu posso ter que P pertence ao primeiro quadrante. Ok? No segundo quadrante, o y continua positivo, né? Continua sendo marcado a partir da referência positiva do eixo y. Mas o x, olha só, o x é negativo. Por quê? Porque os x que referiam esses pontos, estão aqui atrás. Então, menos vezes mais daria menos, né? Não daria valor positivo. Então, pontos do segundo quadrante, lembrando para ti, né? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. Então, no segundo quadrante, não tem como um ponto multiplicar, né, as suas coordenadas e resultar um valor positivo. No terceiro quadrante, o x ele é negativo. São os mesmos aqui. Os pontos são referenciados pela parte negativa do x. E os y são esses aqui. Nota que os y também são negativos. Então, está aqui, menos vezes menos dá mais. Por exemplo, eu posso colocar aqui um ponto qualquer, um ponto A, que tenha x igual a menos 3 e y igual a menos 2. Ele se localizaria nessa parte aqui, nesse quadrante terceiro. E multiplicando as suas duas coordenadas, menos 3 vezes menos 2, dá mais 6, dá um valor realmente positivo. Então, no terceiro quadrante, eu também consigo a situação em que multiplica-se as coordenadas dos pontos, resulta um valor positivo. Portanto, P pertence ao primeiro quadrante ou P pertence ao terceiro quadrante. Vamos analisar no quarto quadrante. No quarto quadrante eu tenho os x positivos, né? Porque são referenciados a partir da direita, aqui da parte positiva do x, e tenho y negativos, porque os y são referenciados a partir da parte negativa do eixo y, a parte de baixo. Um exemplo aqui nesse quadrante seria o ponto, por exemplo, 5 e menos 3. 5 positivo e aqui, por exemplo, menos 3 negativos. Então, resultaria realmente produto aí das coordenadas, um produto negativo. Portanto, não me serve. Então, no quarto quadrante, eu não consigo
a situação de produto entre coordenadas com resultado negativo. Então, o ponto P pertence ou ao primeiro quadrante ou ao terceiro quadrante. Então, a gente fala que são os quadrantes ímpares, certo? Então, nos quadrantes ímpares, eu tenho produto das coordenadas com valor positivo. Então, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela presença, obrigado pela visita. Continuem visitando o canal, usufruindo das resoluções, indicando para os colegas e até a próxima.